Bom demais! Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que os fundos imobiliários estão caindo em 2021. Será que ainda vale a pena comprar fundos imobiliários? Será que vale a pena vender? Por que essa queda está acontecendo? É sobre isso e muito mais que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Douglas Moreira, você está no canal Ajuste Suas Finanças e nesse vídeo aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa queda que vem acontecendo nos fundos imobiliários. Recentemente eu recebi uma enxurrada de comentários aqui no YouTube e lá no meu Instagram de iniciantes nos fundos imobiliários perguntando por que os fundos imobiliários estão caindo em 2021. E é para tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Mas antes, se você é novo ou nova por aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago vídeos como esse aqui para o canal para te ajudar nas finanças. Primeiro, para entender o porquê que os fundos imobiliários estão caindo em 2021, é preciso entender por que os fundos subiram tanto nos últimos anos. Desde 2016, a taxa Selic vem caindo com frequência, saindo do patamar dos 14% e chegando aos 2% até bem pouco tempo atrás. O que isso significa? Significa que com a taxa Selic menor, aqueles investidores que investiam em produtos de renda fixa, como títulos do Tesouro ou ativos como CDBs, LCIs e LCAs, acabaram migrando os seus investimentos desses ativos para os fundos imobiliários. E foi exatamente isso que fez com que os fundos imobiliários e o IFIX subisse tanto nos últimos tempos. Como os fundos imobiliários é um tipo de investimento relativamente novo no mercado, várias pessoas migraram seus investimentos para esse tipo de ativo. E com isso, vários investidores novos passaram a investir em fundos imobiliários. E muitos deles não passaram por quedas muito grandes nesse período. Com isso, muitos deles se assustaram com essa queda que aconteceu agora. Mas ainda nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber e por que não precisa se preocupar. Com essa queda dos juros que aconteceu desde 2016 até agora, prevaleceu a lei da oferta e da demanda, onde existia uma força muito grande de pessoas saindo da renda fixa e querendo comprar fundos imobiliários. E como existiam muitas pessoas querendo comprar fundos imobiliários, os preços acabaram subindo. Agora que você entendeu por que os fundos imobiliários subiram tanto nos últimos anos, ficou muito mais fácil de entender por que está ocorrendo essa queda nos fundos imobiliários agora. Você pode perceber aí no supermercado da sua cidade que os preços dos produtos aumentaram bastante nos últimos tempos, e isso acabou gerando inflação. Porém, o governo conta com um artifício para conter a inflação, que é fazendo ajustes na taxa básica de juros, a Selic. Com isso, recentemente, o governo passou a aumentar a taxa Selic, que regula todos os juros do mercado. Automaticamente, quando a taxa de juros sobe, a inflação fica sob controle. Além disso, os produtos de renda fixa, como Tesouro Direto, LCI, LCA e CDBs, ficam muito mais atrativos para os investidores. E como são ativos que têm muito menos risco, os investidores acabam migrando seus investimentos para esse tipo de aplicação. E aqui vale mais uma vez a lei da oferta e da demanda. Aí o investidor para e pensa: poxa, se eu estou ganhando 6% ao ano com risco nos fundos imobiliários, é melhor eu migrar para a renda fixa, ficar isento de risco e receber uma taxa bem próxima a isso. E é exatamente isso que muitas pessoas fizeram recentemente. Sabendo que ativos de renda fixa como o Tesouro Direto têm os riscos muito reduzidos, acabaram retirando parte das suas aplicações dos fundos imobiliários e migrando para esse tipo de aplicação. Essa estratégia não está 100% correta e você vai entender isso ainda nesse vídeo, então não sai daí. Todo esse movimento acontece porque a taxa Selic tem uma correlação negativa com o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. Como você pode ver nessa tela, toda vez que a taxa Selic cai, o índice IFIX sobe. E toda vez que o índice IFIX cai, a taxa Selic sobe. Isso acontece justamente por causa desse movimento de mercado que eu acabei de falar, proporcionado pela lei da oferta e da demanda. Mas afinal, o que é essa queda dos fundos imobiliários? Essa queda nada mais é do que uma correção de mercado. Com isso, os fundos imobiliários ficam muito mais próximos da realidade financeira do mercado. E essa queda já era até esperada, uma vez que há uma previsão de que a taxa de juros vai subir até o final desse ano, chegando até a casa dos 6%, como informa o Boletim Focus. Que os fundos imobiliários tiveram uma queda, isso é um fato. Além de estarmos vivendo uma crise sanitária
sanitária que afeta alguns segmentos de fundos imobiliários, esse aumento da taxa Selic pode gerar um reflexo também nos fundos imobiliários. No entanto, não há motivo para pânico. Isso porque os fundos imobiliários, em grande parte, têm lastro em imóveis físicos, e os imóveis físicos tendem a se valorizar com o tempo. Além disso, a correção dos aluguéis negociados são feitos pelo IGPM, que é um índice de inflação. Então, mesmo que a taxa Selic suba, os valores dos dividendos e o valor patrimonial dos fundos imobiliários tendem a se corrigir com o tempo. Agora é o seguinte, você já investe em fundos imobiliários? Em quais fundos você investe? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Quem sabe eu faço uma análise do fundo que você investe hoje. E você, como investidor, o que deve fazer nesse momento? É preciso lembrar o porquê você começou a investir naquele determinado fundo. E isso acaba caindo no esquecimento às vezes. Muitas pessoas falam que vão investir para o longo prazo, mas em quedas como essa já ficam aflitas querendo vender os seus investimentos. Uma técnica que eu uso, toda vez que eu compro um fundo imobiliário, eu anoto o porquê eu estou comprando aquele fundo. É visando o longo prazo, visando os dividendos, porque assim, toda vez que aquela cota de fundo sofrer uma correção de preço, eu consulto esse porquê e fico mais tranquilo, seguindo a estratégia definida lá atrás. E eu sugiro que você faça isso também. Você, como investidor, precisa olhar o longo prazo. Isso porque a taxa de juros pode alterar a todo momento dependendo dos rumos que a economia tomar. E essas correções num gráfico de 10, 15, 20 anos são imperceptíveis. Além disso, você deve analisar os fundamentos daquele FII específico. Não faz sentido algum você vender as cotas do seu fundo se ele mantém os fundamentos mesmo com essa alteração na taxa Selic. Muito provavelmente, os fundamentos permanecem inalterados. Já era esperado que a taxa Selic fosse subir e por isso os gestores tomaram atitudes estratégicas para contornar essa situação. Uma outra coisa que você precisa fazer é sempre diversificar os seus investimentos. Você não vai concentrar todo o seu capital em fundos imobiliários. Fazer isso é um erro. Você precisa ter uma parte em renda fixa, uma parte em fundos imobiliários e ações também. Com isso, em eventuais correções como essa que está acontecendo agora, você pode ter caixa para aproveitar a oportunidade. Se você está gostando desse vídeo até aqui, deixa o seu like aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do canal. Além disso, outras pessoas vão entender por que os fundos estão caindo e tomar melhores decisões de investimento. Mas agora você deve estar se perguntando, mas com os fundos imobiliários em queda, será que é hora de comprar ou é hora de vender? Dá para saber isso através do preço sobre valor patrimonial, que é uma das métricas mais importantes dos fundos imobiliários. Através do preço sobre valor patrimonial, você consegue saber se uma cota de fundo está cara ou se está barata. O preço sobre valor patrimonial é a relação entre o preço da cota naquele momento dividido pelo valor patrimonial por cota. Vamos pegar de exemplo o fundo KNRI 11. Como você pode ver, o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 156,03. No entanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor da cota desse fundo está em R$ 140,16. Com isso, o preço sobre valor patrimonial está em 0,9%. Isso significa que o fundo está barato, uma vez que o preço sobre valor patrimonial está abaixo de 1. Um outro ponto importante que pode deixar você mais tranquilo diz respeito ao dividend yield. O dividend yield é o índice de retorno de um fundo imobiliário e ele tem relação direta com o valor da cota no momento. Toda vez que o valor da cota cai, a tendência é que o dividend yield suba. E com o dividend yield aumentando, a tendência é que mais pessoas busquem os fundos imobiliários como uma forma de investimento novamente, fazendo com que o IFIX suba de novo. Em resumo, não tem que se preocupar com essa correção ou eventual queda nos fundos imobiliários. O que você precisa fazer é analisar os fundamentos do fundo que você já investe e ver se os fundamentos permanecem. Além disso, você pode analisar o preço sobre valor patrimonial do fundo que pretende investir e aproveitar boas oportunidades na bolsa de valores através de fundos imobiliários. Isso porque a tendência é que os preços voltem a se estabilizar. Se você já investe, é muito importante que você mantenha a diversificação da sua carteira, para não ficar 100% exposto a uma única classe de ativos. E se você ainda não investe, vale a pena analisar profundamente todos os dados e índices do fundo que você pretende investir. Se você quer aprender mais sobre finanças pessoais e investimentos, o meu curso grátis está aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui pra gente.
se inscreva no canal. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo, porque trem bom é saber. Fazendo com que... Oh, meu Deus, não esquece isso, volta. Automaticamente... Parou de espirrar aí?